Se assente, por gentileza. Vou falar uma coisa para vocês. Bem que o pastor falou aqui, gente. Você sabia que eu recebi do meu filho uma profecia? E o meu livro vai sair. Eu estou escrevendo um livro. Glória a Deus. Estou escrevendo um livro a respeito da segunda-feira, né, do culto de vida financeira. E eu faço tudo no caderno, eu escrevo, faço os desenhos das cartolinas. Primeiro eu passo tudo no caderno, depois eu passo na cartolina para entregar. Tudo que eu faço aqui tem versículos bíblicos. E aí meu filho viu eu em casa fazendo, né, aqui no caderno, pregação, as coisas da segunda-feira, os desenhos, tudo. E ele disse para mim assim: pai, o senhor sabia que o senhor está escrevendo um livro? Eu falei: que não é livro, estou fazendo pregação. Ele falou: não, olha direito no que o senhor está fazendo aí. Isso daí é um livro que o senhor está escrevendo. Olha só os desenhos, as partes bíblicas, tudo que o senhor está fazendo aí. O senhor está escrevendo um livro, pai. Aí eu parei. Eu falei: mas não é que esse menino tem razão, gente? Meu livro está saindo sem eu perceber. Porque eu já tinha comentado lá, quando a pastora fez o primeiro livro dela, eu falei para ela, né, que um dia eu escreveria um livro também. Falei para ela, um dia eu vou escrever o meu livro. Eu tenho certeza que um dia Deus vai me dar uma estratégia para me escrever o meu livro. E olha só, a estratégia chegou de quando a pastora me entregou as reuniões de segunda-feira, né, e está saindo o meu livro. E agora eu estou muito empenhado em melhorar mais ainda, né, no que o Senhor me prometeu que iria acontecer. E está saindo, está saindo. Nós estamos na terceira semana do altar. E hoje eu quero trazer para vocês, em duas partes da Bíblia, exatamente o que está acontecendo aqui no altar, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer as coisas na direção de Deus, né? É muito importante fazer as coisas na direção de Deus. E graças a Deus Ele tem me dado essa direção. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo 29, versículo 37. Olha só, gente. Hoje nós estamos falando, né, de medos e prisões. Medos e prisões. Mas também vamos falar de liberdade. Êxodo 29, 37. Quando Deus me deu essa campanha, eu não sabia quantas semanas. Aí a pastora falou: vai, procura um envelope e abra uma campanha, porque até então não estava tendo campanha de segunda-feira. Aí quando eu vim de manhã, eu vim para cá às 9h30 da manhã, eu vim consagrar um envelope, a campanha, né? Fiquei aqui a manhã toda, saí daqui era 1h30 da tarde, fiquei aqui no altar orando, consagrando. E aí eu falei: Deus, quanta semana é essa campanha? Ele falou: olha para o envelope, olha quantos números está escrito aqui, gente. 7 semanas. Aí todos os envelopes, acredito que quase todo mundo que está nessa campanha já subiu no altar e já pegou. Ele mandou colocar a gota do sangue do Cordeiro. Por quê? Porque essa campanha, ela é uma campanha onde nós sabemos que para muita gente, né, campanha, ela tem o significado de dor, de sacrifício. E o sacrifício, ele nada mais é do que o sangue das nossas mãos, que é o fruto do nosso trabalho, que nós pegamos e colocamos no envelope. Para muita gente, quando ela coloca o seu sangue dentro do envelope, para mim tem pessoas que dói, que sangra ela. Tem pessoas que não, tem pessoas que ela não entende, ou às vezes faz que não entende. Por quê? Porque ela busca tanto de Deus algo importante para a vida dela, mas ela, como diz o pastor, ela não presta atenção naquilo que é ensinado para poder mudar realmente a sua vida, ou mudar o foco da sua vida. Então é onde nós temos visto pessoas viver, sabe, em prisões.
até mesmo dentro da igreja. A pessoa tem uma mente cauterizada e ela não deixa abrir a mente para que entre a mudança, para que entre dentro dela a sabedoria, a ousadia, para que ela possa mudar realmente o seu jeito de ser, mudar os seus planos de vida, né? Ter um pensamento de conquistas, ter um pensamento de não mais trabalhar para as pessoas, mas peraí, meu pensamento, eu quero mudar, eu quero que eu possa ser dono do meu próprio negócio, eu quero crescer o meu negócio. Então, para isso, eu tenho que prestar atenção naquilo que é ensinado. E eu louvo a Deus porque Deus me deu muita sabedoria para essa campanha de segunda-feira. Porque a pastora sempre quis me dar campanha, eu falei, eu não levo jeito para isso, né? Não me dê para fazer campanha, não me dê culto, porque eu não levo jeito para isso, não levo. Eu falei, você foi escolhida, chamada para isso. Aí ela disse para mim, mas Deus tem algo na sua vida que realmente é o que você gosta de fazer. E Deus mandou entregar o culto de segunda-feira para você, porque você realmente se dedica, você é bom para fazer as reuniões de segunda-feira. Eu falei, eu vou orar, não me dê nada agora não, eu vou orar, né? E eu orei a Deus e o Senhor me disse, pode ir que eu estou com você, eu estou na direção. E realmente eu tenho visto que Deus está na direção, né? Essa reunião de segunda-feira tem sido muito importante, primeiro para mim, né? E depois tem sido importante para aqueles que têm ouvido essa mensagem, têm aprendido, né? Hoje, né, eu vejo que faltou bastante gente, porque a reunião de segunda-feira ela não é vazia, né? Vocês que estão aqui, vocês sabem disso. Essa reunião não é vazia. Até a pastora falou para mim, até a Paula disse, pastor, não vou mais abrir culto de segunda-feira. Eu falei, por que, Paula? Por que, Paula, você não quer mais abrir? Responde. Porque está enchendo muito. Porque está enchendo muito. Então, se não tivesse na direção de Deus, não estaria dando resultado. Sim ou não? Sim. Então nós estamos vendo que está dando resultado. Então nós estamos num caminho que está dando certo. Está dando certo para quem? Para quem acredita, para quem ouve, para quem aplica lá fora aquilo que é ensinado aqui. Então, tem feito diferença para você essa campanha de segunda-feira? Sim, demais. Por que você coloca lá, quando eu coloco lá o anúncio da campanha da segunda-feira, você coloca o que mesmo lá embaixo? Já falta muito. Falta o quê? 19h30, o culto da segunda. Falta o quê? Não entendi. Muito pro culto da segunda. Por quê? Porque ele faz uma diferença tremenda. Você está aprendendo ou não? Demais. Aprendi 80% do meu sucesso na carreira que eu tenho hoje devido aos cultos de segunda. Então essa campanha de segunda-feira está sendo muito importante para a sua vida de comerciante. Sim. Está aprendendo bastante. Demais. E para você, eu esqueço o nome dessa menina aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Regina. O que você tem aprendido nas reuniões de segunda-feira? Tem te ajudado bastante no seu comércio? Gilmar, e você? Bem. Tem aprendido alguma coisa ou não? Tenho aprendido. Você tem aprendido alguma coisa? Tenho. Não que seja assim algo que você já não sabia, né? Já fazia. Mas você está aprendendo mais coisa ou... Estou aprendendo mais coisa. E está pondo em prática? Sim, estou. Tem dado certo? Sim, tem dado certo. Então é importante essa campanha. Claro, sim. Porque antigamente você não vinha de segunda-feira, né, Gilmar? Não. E por que você está vindo de segunda-feira? Que eu vi que está dando resultado, né? Está dando o quê? Está dando resultado. Por isso que você está vindo de segunda-feira? A gente tem que continuar vindo, né? Se parar, vai parar de aprender. Vai parar de aprender, exatamente. Tá certo, é isso. Olha só, gente. Versículo 37. Nós estamos numa semana de 7 dias de campanha. Essa campanha são 7 dias. Olha o que diz, eu não sei se está escrito na sua Bíblia, mas olha na minha. 7 dias fará expiação pelo altar, e o santificará o altar e será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo, isto é o que oferecerei sobre o altar. Está entendendo, gente? Olha só. Até nisso Deus é maravilhoso, porque até nisso Ele tem me dado a certeza
de que o que está acontecendo é para a honra e a glória de Deus. Então Deus está no propósito da campanha da segunda-feira, né? Teve pessoas que hoje não estão aqui, que no primeiro dia dessa campanha, hoje é o terceiro dia dessa campanha, no primeiro dia 2 pessoas ofertaram, né, o propósito, subiram no altar, pegaram o envelope e já cumpriram no mesmo dia, na mesma hora. Subiram aqui e falaram: pastor, eu posso cumprir agora? Eu falei: pode. Cumpriu na mesma hora. No dia seguinte, um me ligou dizendo: pastor, Deus já cumpriu na minha vida o que eu fiz no altar. Passou 2 dias, eu encontrei o outro na rua, tu estava perto. Pastor, acabou de acontecer também na minha vida o que eu fiz no altar da segunda-feira. E hoje, o que está acontecendo? Por que eles não estão na reunião de segunda-feira? Porque estão trabalhando. E eu peguei no pé deles, eu disse: venha na segunda-feira. Venha na segunda-feira, pois os 2 me disseram a mesma coisa: pastor, eu fechei um serviço que eu tenho que entregá-lo, mas assim que eu terminar, eu estarei de volta na campanha da segunda-feira. Eu dei minha palavra para a pessoa e eu tenho que terminar esse serviço. O outro me disse a mesma coisa: pastor, eu estou trabalhando tanto, mas tanto. Depois que eu subi no altar, as portas se abriu e está dando muito certo. Depois que eu subi no altar e cumpri com tudo que eu tinha, eu coloquei tudo que eu tinha, porque não ia resolver o meu problema. A outra pessoa chegou para mim também, né, e disse: pastor, eu coloquei tudo que eu tinha. Minha mulher até brigou comigo, porque eu coloquei tudo, pus tudo que eu tinha, porque não ia resolver o meu problema. Pois no dia seguinte tinha 25 mil na minha conta. Então nós sabemos que Deus é maravilhoso. E ele disse: pastor, eu vou trabalhar, eu não vou estar, mas deu meu testemunho. Porque ele disse até o valor que ele colocou, que a mulher dele brigou com ele colocou R$80. Tudo que ele tinha no bolso, que era o dinheiro dele comprar a peça para arrumar o carro dele. Ele subiu no altar e colocou os R$80. No dia seguinte, caiu 25 mil reais na conta dele. E ele me ligou, me mandou o áudio, eu tenho o áudio dele dizendo: pastor, escuta esse áudio aí. Tem 25 mil reais na minha conta, por conta de eu subir no altar e honrar a campanha que Deus permitiu que o Senhor trouxesse, não para mim, mas para essas pessoas que talvez, quando ouvir esse testemunho, elas comecem a crer e acreditar que o altar, pastor, é abençoado. Quando nós subimos no altar, o altar ele nos garante a certeza de nos devolver muito além daquilo que nós colocamos no altar. Então eu, como pastor, fico feliz de saber que Deus tem honrado pessoas que têm subido no altar sem medo de errar. Sabe por que muitas pessoas sobem no altar e elas não têm um resultado satisfatório? Porque elas têm medo. Nós estamos falando aqui, está escrito aqui no meu caderno, que vai ser o meu livro: medos e prisões. A pessoa tem medo e ela fica aprisionada em moedas financeiras, e ela, na mente dela, ela tem medo de subir no altar e vir para o tudo ou tudo. Não é tudo ou nada, não, é vir para o tudo ou tudo. Tem pessoas que sobem no altar para o tudo ou tudo, e é aí que muda a vida da pessoa, e é aí que essa pessoa, ela vê o resultado acontecer na vida dela. E muitos não têm esse resultado porque tem medo, porque ela acha: poxa, eu não vou colocar o meu tudo, porque eu não sei se vai dar certo. Quando você vem com esse pensamento para o altar, você está simplesmente vindo para o altar colocar uma oferta diante do altar, porque o sobrenatural não acontece na vida daquele que tem medo ou na vida daquele que duvida das coisas de Deus. Mas por que essas pessoas vêm na fé para o altar, deposita sem medo de errar, e o mais rápido possível acontece milagre, transformação, bênçãos na vida dessas pessoas? Porque elas mesmas já estão vindo na decisão. Então Deus opera milagre na vida daquele que crê, na vida daquele que ouve e pratica aquilo que sai do altar para a sua vida. Então não pode dar errado, não tem como dar errado. Só dá errado quando eu subo com medo. Quando eu venho com medo, pego com medo e desço do altar na dúvida, vai acontecer o
o quê? Vai dar errado. Vai dar errado. Por quê? Porque eu já subi com medo, eu subi com o pé atrás. Eu subi não na certeza de que eu vou subir no altar, o altar é santo. Eu estou na certeza, eu desço na certeza, eu vou cumprir o meu voto na certeza e Deus vai me honrar. Mas quando a pessoa não tem essa fé avivada, não tem a ousadia, não tem coragem, ela fica aprisionada. Ela se torna uma pessoa aprisionada pelo medo. Medo de não conseguir fazer uma campanha verdadeira para ela mesma. Porque quando você vem com medo, você tem medo até de vir para a igreja. Você tem medo até de prosperar, porque você está amarrado. E a prosperidade não vem para quem tem medo. Deus não dá aquilo que você não possa administrar. Deus não dá para você. Por quê? Porque Ele está vendo que você não tem condição. Você não tem condição. E quando você não está preparado para ter algo maior do que você possa ter, Deus não vai permitir acontecer na sua vida. Deus só permite acontecer algo grande na sua vida quando você está preparado, está pronto para resolver qualquer situação que vir a seu favor. Você está pronto para resolver. Então essas pessoas que vai desenvolvendo, que vai crescendo, porque elas não têm medo. Lançou um desafio, elas estão dentro, elas estão na certeza, elas estão na certeza. Teve a época do livro da pastora, e eu peguei aqui 40 livros e disse: quem pode doar 40 livros? A Érica, sem pensar, eu aqui, pastor. Eu falei: é 40, ela é 4, pastor. Eu falei: 40. Ela falou: tá certo, pastor, 40. Não sei o que ela aprontou lá com o marido. O que aconteceu, Érica? Leva o microfone ali para mim, por favor. Porque tudo que acontece que Deus faz tem que ser mostrado. Não pode ficar em oculto. Quando você pegou a oferta para os 40 livros e você entregou, o que aconteceu depois? Paz, igreja. Amém. Na verdade, na minha mente eu fiz um cálculo de R$40, 4 livros. E eu peguei os 40 livros que davam um total de R$400. E aí o Diego falou assim: como é que você vai pagar? Eu falei: me empresta os R$40. Ele: você não viu o que você fez? Eu falei: o quê? Ele: você comprou 40 livros, deu R$400. Eu falei: foi? Ele deu um desespero. E aí o diabo falou assim: olha que loucura que você fez. Mas eu falei: não tem problema. Eu estava gestante da Laurinha. E aí eu falei pra Gabi: amanhã eu pago. Aí fui pra casa, eu tinha um valor na minha conta. E falei pro Diego: me empresta o restante para eu inteirar. E aí eu trouxe na segunda-feira o valor. Só que assim que acabou o culto no domingo, uma pessoa me chamou e perguntou se eu ia fazer o chá de bebê para a Laura. Eu falei que não. Aí ela falou assim: eu vou dar todo um enxoval. E aí eu peguei e fiquei tipo, assim, já surpresa, né? Embora eu já tinha vivido muitas coisas com o Senhor, dessas experiências de colocar no altar. E foi muito interessante porque de lá para cá, dessa campanha que eu fiz, desse propósito dos R$400 do livro, o Senhor todo mês, ou tudo que eu desejo para a Laura, o Senhor ele faz. E engraçado, pastor, que esse mês foi o aniversário da Laura, e eu falei que eu não ia fazer nada pelo motivo da perda da minha mãe. E eu queria fazer um ensaio fotográfico dela, mas não tinha o dinheiro. E aí o Senhor gerou no meu coração. Eu falei: mas a pastora fala muito que nada que é gerado no nosso coração, o Senhor não vai fazer. Então Ele vai fazer, se está gerado, porque já gerou no dele. E aí quando foi na sexta-feira, o Senhor preparou o dinheiro para fazer o ensaio fotográfico dela. Então, do livro dos R$400, até hoje eu tenho vivido muitos milagres. As bênçãos do Senhor têm te acompanhado. Sim. Isso eu costumo dizer assim, que quando você vem nessa fé, gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Né? E não é só a Érica, tem outras pessoas que quando vem para o altar, quando você vem para o altar, e eu sou prova viva disso, porque eu sou do altar também, eu também faço meus votos, eu também sou fiel a Deus em tudo, no dízimo, na oferta, nos votos que eu faço. Eu também sou do altar, porque eu não posso pregar algo para você e não praticar.
seria hipócrita, né? Então, se eu estou falando para você que dá resultado, venha na fé. Venha na fé porque dá resultado. Glória a Deus que a Michelle não foi embora. Michelle, quando você fez os seus votos, que você subiu no altar, chorando, porque os seus votos eu sei que você chora. Você sobe chorando. O que acontece depois, Michelle? Quando você sobe chorando, na fé, pega o seu envelope chorando na fé, crendo, acreditando, sem medo, na fé, na razão. O que acontece, Michelle? Paz, igreja. Amém. Eu estou mais de 18 anos na caminhada da fé e eu vivo de altar em altar, de propósito em propósito. E foi numa campanha de segunda-feira que eu consegui um emprego que faz 1 ano que eu estou nele. E lá eu fui honrada já. E Deus deu a restituição do emprego que eu tinha perdido. Eu conquistei novamente o meu salário lá. E foi através de um sacrifício. Meu marido me dava apenas umas moedinhas. Olha lá, Érica, tá vendo? Gosto de você. Eu estava desempregada há 8 meses, o ano passado. E meu marido sempre me dava um troquinho ali, né? E eu sempre sacrificava. Eu sempre entrava assim. Uma vez ele me deu R$5, era tudo em moeda. Ele falou, eu vou trocar esse negócio. Eu falei assim, não, leva aqui a oferta da viúva lá. Eu falei, pois é, eu vou depositar no altar. E trazer as moedinhas, meu querido. E eu depositei no altar com toda a minha fé. E Deus me honrou. E Deus me fez lembrar aqui que você falando de altar. Toda a minha vida, todas as minhas bênçãos vieram do altar. O meu casamento, quando eu casei, a gente não tinha casa, a gente não tinha nem como fazer a festa, e a gente colocou o par de aliança de noivado no altar. E Deus honrou, assim como honrou ali a Érica, honrou a casa, Deus preparou a casa, Deus preparou o casamento, Deus preparou tudo. E isso, gente, eu tenho muitos testemunhos que dá para ficar aqui um culto inteiro contando. Mas estou dizendo assim, que o altar funciona, que essa fé, como ele falou assim, ainda que a gente passa com lágrimas, é o Deus que responde com fogo e cumpre, porque Deus é fiel e Ele não deve nada para ninguém. Exatamente, mas tem que vir na fé. Tem que vir na fé. Eu me lembrei também de uma vez que a filha da Érica, a Isabelle, eu acho que é sobre uma festa de aniversário, alguma coisa, que ela queria muito fazer e parece que não tinha condição, alguma coisa, e ela tinha um tal de acho que era pouquinho, sei lá. Como é que foi essa história? Conta aí, Érica. Para vocês verem, gente, uma criança, tá? Uma criança que veio para o altar, sem medo. Conta aí. Isso é bem difícil. Me faz lembrar o início. Porque a Isa ia fazer 6 anos e nós nunca tínhamos conseguido fazer nenhuma festa para ela. E eu cheguei na igreja com ela tinha 2 aninhos. Ela sempre observou muito a pastora e entrava embaixo da saia da pastora. Era uma loucura. Em uma das campanhas, ela pegou o envelope. E aí eu falei para ela que tinha que ser um sacrifício dela. E aí quando nós chegamos em casa, tinha um cofrinho, um porquinho, e aí ela quebrou. E realmente, como a Michelle disse, as moedinhas, a lágrima, né? E ela pegou, não me recordo valores, devia ser uns 6, 7 reais. E ela colocou no envelope. E eu comecei a trabalhar, e o Senhor honrou, assim, tremendamente. E aí nós fizemos para ela a festa, fizemos uma festa surpresa, do jeito que ela desenhou, do jeito que ela escreveu a festa. Ela falava que ela queria, era do unicórnio na época, o tema, e ela queria o vestido assim, ela queria assim. O Senhor preparou tudo, igreja. Preparou os personalizados, que a Paula quem fez, lembra? Preparou tudo. Então, assim, a gente tem que ensinar, tem que praticar também, porque elas veem muito eu fazer isso, eu fazer voto. E essa semana, ela pegou o envelope da campanha e eu falei assim pra ela, só que dessa vez você vai estourar lá o seu cofrinho, que tá bem gordinho. Ela, mas meu pai não pode ajudar? Eu falei, não, é o seu sacrifício. Você viu, né, Paulo? Eu falei, é o seu sacrifício. E ela pegou e falou assim, eu vou ter que estourar mesmo, porque eu pedi dessa vez uma coisa bem grande. Eu falei, então, se vira.
E assim, rapidinho, pastor, só para concluir, eu coloquei na época dos livros R$400, aí na mesma noite o Senhor devolveu 4.000. Foi 4.000. Foi o que eu lembrei. Foi. E aí o Diego falou agora, e aí passou, acho que faltava uns 20 dias para a Laura nascer, aí a pessoa me mandou, olha lá que eu fiz um presente para neném, aí caiu mais 2.000. Então, tipo, não é pelo valor, tá, igreja? É porque pra mim, pro Diego, na época, era muito importante, porque eu precisava muito, eu já estava desempregada, né? Então, a questão de nós colocarmos no altar e confiar. Eu vou ficar aqui também falando, porque eu já vou lembrando de um monte de Então, mas esse dinheiro que você, no dia depois dos livros, que você me falou, pastor, eu suei para pedir o dinheiro pro Diego para pagar os livros, mas eu vou contar para o senhor o que aconteceu após eu dar o dinheiro dos livros. Eu lembro que você falou que caiu 4.000, depois mais um dinheiro e mais outro dinheiro. Enfim, foi uma semana assim que você só colheu o que você plantou, né? O que você colocou no altar, você recebeu, você não ficou na dúvida, você não ficou com medo. Porque você poderia ter falado, não, pastor, é só 4. E eu disse, são 40, Érica. Você poderia ter dito, pastor, só quero 4. Amém, pastor, é 40. E veio na fé, veio na certeza, e Deus honrou extraordinariamente. Sim, e o diabo falou na minha mente, vai lá na salinha da pastora, ninguém precisa saber. Eu digo diabo, mas usando boca, né? Sim. Uma pessoa falou pra mim, você fez na emoção, não entendeu, vai lá, conversa com a pastora e fala que são os 40. Eu tinha 385 na conta, eu precisava finalizar algumas coisinhas para aquele mês, e no caso faltaria R$15. E aí eu falei pro Diego, você vai participar só com um pouquinho, a benção maior é minha. Você só tem R$15 na parte. E aí eu entrei e falei pra pastora que o diabo tinha falado isso pra mim, que era pra eu falar que era só os R$40, né, os 4 livros. Ela contou de um algo também que ela havia feito assim também no passado, que Deus honrou, mas eu não permiti, porque o diabo ele vai soprar na nossa mente. Sim. Deus é maravilhoso, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Toda vez que você vem para o altar, que você vem na fé, sem olhar para os lados, sem ter medo, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Sabe por quê? Porque eu e a pastora uma vez, eu não vou esquecer nunca disso. Quando a gente tinha um pastor na época, e o pastor tinha uma visão muito pequena, né? E a pastora, graças a Deus, sempre teve visão de águia, sempre. Desde quando eu conheci essa mulher, que a visão dela sempre foi de ousadia, temosa, que assim, só Deus e eu sei da teimosia dessa mulher. Mas é uma pessoa temosa, porque ela acredita naquilo que ela está fazendo, e que Deus vai honrar em primeiro lugar, e que vai dar certo. E nessa igreja que nós estávamos, a gente pagava aluguel, o pastor pagava aluguel, e a pastora era a tesoureira da igreja, eu era o ajudador, a gente era o braço direito e a perna direita do pastor da igreja. E ela, pastor, o senhor tem um terreno em cima da sua casa, tem na laje, vamos construir a igreja, vamos sair do aluguel. Ele, não tem como, não tem financeiro, não tem. Ela falou, pastor, se eu e meu marido correr atrás para construir a igreja lá em cima da sua laje, o senhor aceita? Não, se vocês conseguirem, tudo bem, mas da minha parte, né, um pastor aprisionado, vive até hoje, acredita em Deus. E a minha esposa falou dele, vamos construir essa igreja? Eu pensei, mas assim, eu falei, vamos construir essa igreja, vamos correr atrás, vamos construir. Eu sei que nós começamos, pega daqui, pega dali, e começamos a comprar tijolo, comprou isso, comprou aquilo, e vem mão de obra de um, vem mão de obra de outro. Eu pensei que a igreja estava pronta. Mas por quê? Ousadia, coragem, sem medo. O altar sempre vai sustentar aquele que não tem medo. O altar sempre vai te dar muito mais além do que você pode pensar que você está dando para Deus. E nós não tivemos medo de fazer aquela igreja, porque não estava dando nada para homem, não. Nós estávamos fazendo para Deus. E ficou a coisa mais linda.
Ficou a coisa mais linda, mas não tivemos medo. O pastor arregaçou a manga, vamos para cima, vamos construir essa igreja. Saímos de uma igreja pequenininha para uma maior, mas construímos uma igreja. Construímos uma igreja. Por quê? Porque a gente sabia que o altar, ainda que lá não tinha campanha, mas a gente veio de um lugar que a gente vivia no altar. A gente veio de um lugar de uma certeza de que o altar garante quando você faz alguma coisa. Então a gente vivia fazendo, mesmo que ele não aceitasse, a gente fazia. Mesmo que... Aí tinha pessoas que chegavam lá na igreja assim e não dizimavam na mão nem do pastor e nem da esposa dele. Trazia o dízimo e falava: missionária, ora, está nas tuas mãos. Aí ela orava, abençoava, consagrava, ia lá, colocava no alforje da igreja, né? E eu sei que não tivemos medo de prosseguir na vida. E de lá para cá, não existe mais uma porta fechada na nossa vida. Todas as portas são abertas, porque não temos medo do altar. Eu quero que você seja essa pessoa. Não tenha medo do altar. Quando falar de altar, não tenha medo, mas procure ser verdadeiro. Suba no altar seleto. Suba no altar no propósito. Leva o microfone ali para aquele rapaz ali, o Marcos, por gentileza. Marcos, primeira segunda-feira sua dessa campanha, o que aconteceu na sua vida? Conta para nós aí, por gentileza. Boa noite. Boa noite, a paz a todos. Paz. Amém. Então, eu tinha vindo na campanha, né? Semana passada eu não pude vir, porque eu estava trabalhando, me atrasei um pouco. Só que na outra semana antes eu tinha vindo. Peguei e subi no altar ali, como o pastor falou, café, propósito. Peguei o envelope no meio da Bíblia lá que ele tinha falado, certo? E tipo, as coisas estavam tudo embolado, estava dando tudo errado. Naquele dia que eu peguei foi na segunda. Quando foi na quarta-feira, a bênção chegou. Então valeu a pena subir no altar. Valeu total. Mas você subiu com medo ou você subiu na fé e na certeza? Eu subi na fé, na certeza e fui direto. Eu nem sabia que aonde era para pegar. Eu sei que estava em cima da mesa, eu fui direto e peguei logo na Bíblia. Logo da Bíblia. Eu peguei, o pastor pegou e falou que quem tinha pego na Bíblia ali, a resposta ia chegar o mais rápido possível. E tipo, eu não contava que ia ser tão rápido. Foi 2 dias depois e já... 2 dias? 2 dias depois. 2 dias chegou a bênção. 2 dias. Glória a Deus. Já aconteceu tipo de uma forma que... Aos olhos humanos? Sério? Sem condição. E as pessoas pegando e falando, né? Tipo, as pessoas que estavam próximas pegando e falando que tipo, ia dar errado, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. E hoje? Só mês. Glória a Deus. Bate palma para Jesus aí, gente. É igual a Erika falou, sempre tem os demônios, né, que vem do contra, que vem jogar na fria, nos sonhos da gente, naquilo que a gente crê. Sempre tem, né, os incrédulos, mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira para cumprir na vida daquele que crê. Olha só, gente, vamos avançar um pouquinho mais. Estamos falando de altar. Vai lá para Isaías 60. Isaías 60. Versículo 7. Isaías 60, versículo 7. Preste bem atenção quando fala de altar. O que acontece, gente? Olha só. Olha só, Isaías 60, versículo 7. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa de Israel, ou da minha glória. Um pouquinho lá embaixo no 11. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações. Nós estamos falando de uma reunião de segunda-feira,
de prosperidade. Pastor, o que é prosperidade? É riqueza. Não adianta falar outro tipo de palavra. Prosperidade é riqueza, é vida e vida em abundância. Nós estamos falando acerca da Bíblia, acerca da palavra, que Deus vela para cumprir a sua palavra em cima daquilo que está saindo do altar. Não tem como dar errado, só se você tiver medo. Se você é essa pessoa que vive frustrada, que tem medo para fazer qualquer tipo de coisa, sua vida vai dar errado. Tudo que você for fazer vai dar errado. Não tem como você falar para mim que dá certo. Não tem como. Eu anotei umas coisas aqui para não esquecer. Olha só, dificuldade. Às vezes, dentro dos problemas, estão as promessas de Deus. Às vezes, dentro de situações difíceis que você está vivendo, as promessas de Deus estão ali. As promessas de Deus estão ali. Mas por que, pastor? Que eu estou com um problema, estou com uma vida difícil. E o senhor está dizendo que as promessas de Deus estão dentro da dificuldade. Porque é dentro da dificuldade, é em meio às lutas e os problemas, que você se fortalece, acredita mais, usa mais a sua fé, vem buscar a Deus de corpo, alma, mente e espírito. Então as promessas de Deus estão dentro da dificuldade que você está passando. Está passando, mas Deus está te observando. Está passando, mas Deus está garantindo que as promessas dele estão aí dentro das dificuldades que você está vivendo. Se você não desistir, se você permanecer, vai cumprir na sua vida. Olha só mais abaixo. Deus está preparando as suas promessas. Aqui Deus promete que vai cumprir. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém, só chorando. Aprenda a preservar a sua fé. Deus não responde necessidade. Deus responde através da fé. O justo vive pela fé. A vida é feita de momentos difíceis. As conquistas nos colocam na condição de conforto. Olha só, isso aqui é muito interessante. Quando você está bem financeiramente, quando você está bem no casamento, quando você está bem em todas as áreas, você entra na zona de conforto. Quando você está bem em todas as áreas, você entra automaticamente numa zona de conforto. Pastor, o que é isso? Zona de conforto. Está tudo tranquilo. Não preciso ir mais para a igreja como eu ia. Não preciso mais fazer voto como eu fazia. Não preciso mais ofertar como eu ofertava. Não preciso mais dar dízimo como eu dava. Não preciso mais servir ao Senhor como eu servia. Mas pastor, servir como? Às vezes tem pessoas que servem limpando a igreja, outras limpando o banheiro, outras ajudando, comprando caixa de copo. Falando em caixa de copo, gente, se tiver alguém que tem disposição aí para doar uma caixa de copo de 200 ml, tá? Vai me ajudar bastante. Por quê? Porque gasta muita água aqui na igreja. Tem culto todo dia, né? E copo é um negócio assim que gasta, mas gasta com vontade. Então, quando se compra copo para cá, se divide com a igreja do centro também. Então, se tiver alguém no final do culto aí, pastor, Deus tocou meu coração, eu vou... Oh, glória! É na hora, gente, o negócio é na hora. Vocês não estão entendendo que o negócio é na hora. Deus pode na hora. É por isso que eu amo essa campanha da segunda-feira. Só pessoas ousadas, dispostas, pessoas que creem, que acreditam que aquilo que se dá para Deus, Deus devolve 100 vezes mais. Vai acontecer na sua vida, milagres e prodígios. Então, quando nós estamos falando, gente, dessa campanha de segunda-feira, eu quero que você tenha toda a ousadia do mundo, porque Deus vai honrar. Deus vai honrar. Gente, hoje eu não posso dar para ninguém, porque uma pessoa chegou para mim ontem e disse: pastor, me dê para mim, por favor, né, o cartaz. Eu quero levar, porque eu estou aprendendo muito, gente. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. A pessoa só tem 12 anos, gente. E ela disse que está o quê? Aprendendo muito com você. Está o quê? Aprendendo muito. Põe o microfone, por favor. Glória. Aleluia. O que está acontecendo nessa campanha com você? Estou aprendendo muito com você. Quantos anos você tem? São 12. 12 anos. Glória a Deus. Isso aqui vai servir para você para quê? Para me aprender mais. Aprender mais? Motivação. Né? Isso aqui vai ser uma motivação. Tem muita coisa boa aqui. Muito conteúdo bom aqui. Para quem não sabe.
Cadê minha ajudadora de hoje? Meu pedestal? Pode me ajudar aqui? Quem vai ser meu pedestal? Tem que ter um pedestal, uma auxiliadora, uma ajudadora. É aqui. Ah lá, viu? Até isso Deus honra. Porque além de mulher, de pastora, eu sou a esposa. É por isso que dá certo, gente. É por isso que dá certo, não tem como dar errado. Até que eu queira, mas não consigo. Tem que dar certo, entendeu? É difícil não dar certo, né, bem? É. Ô Senhor da glória, me ajuda. Ele sempre me ajuda. Ô, gente, olha só. Coloquei aqui algo nesse cartaz. O tema foi falado hoje: medos e prisões. Versículo bíblico, Êxodo 29, do 35 ao 38. Vou falar algumas coisas aqui, porque tudo que eu preguei está aqui, né? Aqui, uma pessoa cheia de medo e aprisionada, ela chora, sempre chorando de medo. Tudo que ela vai fazer, portas estão fechadas. Por quê, pastor? Porque essa pessoa tem muito medo. E se ela tem muito medo, ela se encontra dentro dela aprisionada. Então, quando ela se encontra com muito medo e aprisionada, todas as portas ficam fechadas para essa pessoa. E ela não consegue, de hipótese alguma, abrir essas portas por conta desses traumas do medo. Aí tudo dá errado porque ela tem medo de avançar, ela tem medo de mudar de fase, ela não consegue sair dessa prisão, então vive chorando, vive amargurada e magrinha, só tem cabeça. Né? Esse aqui eu até acabei esquecendo, que esse aqui tinha que ser gordinho, eu teria que ter feito ele gordinho. Por quê? Porque esse aqui é o cara que tem confiança, ele tem a liberdade, ele tem fidelidade, só anda sorrindo. Por quê? Porque a liberdade, você consegue prosseguir na vida, você consegue conquistar tudo na vida. Aí eu coloquei aqui, ó, para quem é feliz e tem certeza da confiança e da liberdade, portas se abrem em todo o tempo. Portas se abrem em todo o tempo para a sua vida. Aí eu coloquei aqui, para quem tem as portas abertas. Em primeiro lugar, ele tem Deus. Depois ele tem equilíbrio, depois ele tem foco, depois ele tem personalidade, depois ele tem gratidão, depois ele tem honestidade, depois ele tem prosperidade, tem sucesso, tem os seus sonhos todos realizados. Aqui tem muito conteúdo bom. Gente, isso aqui tudo é bíblico, tá? Isso aqui não tem nada na minha cabeça não. Isso aqui tudo é conteúdo bíblico, para você poder entender que é Deus que está à frente, é Deus que está no controle de toda a situação dessa campanha. É por isso que tem dado certo. A honra e a glória é para Deus, não é do pastor não, porque eu não sou nada nem ninguém, tá? Eu sou um instrumento usado pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Agradeço a Ele por estar usando esse pequeno servo dele aqui. Então aqui, né, vou passar para a garota aqui, que vai guardar com todo o carinho do mundo. Quantos desses você tem guardado, meu amigo? Dois? Por que dois? Foi mais assim, que os outros. Não, porque são coisas que Mas me agregam. Sim, me agregam, e toda vez que eu olho, eu tenho algo diferente para tirar dali. É isso aí. Então assim, isso aqui, gente, é só um pedaço de papel, mas que tem conteúdos bons que você acorda de manhã, igual ele falou, você entra na loja dele e está lá os dois pendurados. Às vezes os seus clientes perguntam o que para você? O que é isso aqui? Para que serve isso aqui? Eu falei assim, nunca preste atenção no passativo, sempre preste atenção no barbeiro próximo, na prosperidade. Na prosperidade. É isso. Então, gente, obrigado, irmão. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente, que o altar é maravilhoso. E se você ainda não subiu aqui no altar, se você ainda não tem o seu envelope com a marca do sangue de Cristo, eu quero que você suba no altar, porque hoje é a terceira semana dessa campanha. É só a terceira semana. Mas eu vou dizer algo para vocês. Hoje eu estava ali dentro, estava orando para preparar essa mesa, e gerou meu coração o Senhor para todos que estão na campanha já, que já pegaram o seu envelope. E você que não pegou o seu envelope, você vai subir no altar. Você que já pegou, você só vai subir.